Estamos de volta para o primeiro bloco, conversando com o senador Jorge Viana. Senador, nós temos uma pergunta para iniciar que fizemos com todos os candidatos. O que, na sua avaliação, justificaria, o que é que o senhor tem a dizer para os eleitores do Acre, o que justifica a sua reeleição ao Senado? Olha, o que justifica para mim é o que justificou minha entrada na política. Tentar trabalhar pelo bem comum, tentar ajudar a melhorar a sociedade que a gente vive. No caso, quando eu comecei, fui logo candidato ao governo, mas depois na prefeitura, procurar melhorar a cidade e graças a Deus eu consegui. Depois no governo, mudar o Estado. Mudar o Estado, melhorar o Estado, me sentir parte dessa boa mudança, dessa melhora. Mas agora algo novo me move, sendo bem sincero. Eu uso sempre, eu fiz uma cartinha, eu uso sempre a palavra fé e esperança. Eu só vou ficar na política enquanto eu me emocionar com o que eu faço, quando eu acredito que na minha ação eu posso ajudar a fazer alguma coisa boa, tomar atitudes. Mas nessa hora eu sou candidato ao Senado, à reeleição, estou pedindo o apoio das pessoas, apresentando minha candidatura, porque eu acho que eu posso ajudar o Brasil a virar essa página de crise. Ninguém aguenta mais essa crise. Ela afetou a todo mundo, afetou até aqueles que a defenderam. Alguns forjaram essa crise. E agora está todo mundo querendo uma saída. E eu acho que como ex-prefeito, como ex-governador, como senador, que procurei fazer um mandato assim, importante para o Acre e para o Brasil, né, um mandato produtivo, eu acho que eu posso ajudar com a minha experiência, independente das maiorias no Congresso, ajudar o Congresso a gente fazer aquilo que precisa para resgatar de volta a confiança na política e trazer de volta para o brasileiro, para os acrianos, esperança e fé de dias melhores. Mas, senador, eu e Narciso, quando estivemos no Congresso Nacional, nós ajudamos a elaborar a Constituição, que imperfeita, ela própria reconhece, quando diz no seu texto de reforma. Só que os congressistas que vieram após a Constituição de 88, claro que eu não me refiro pessoalmente ao senhor, mas a todos. O conjunto, né? O conjunto. Eles não conseguiram fazer uma série de reformas que o Brasil precisa, que é necessário para melhorar as condições dos brasileiros. Qual é a causa principal? Com a sua experiência de 8 anos de Senado, com a sua experiência de governador, de prefeito, qual a principal entrave que nós temos para que não se faça a reforma requerida pela sociedade? Olha, eu acho fantástica essa tua pergunta, porque para mim essa é uma das causas da situação que nós estamos vivendo. Tem mais de 190 artigos na Constituição que precisam ser regulamentados. Não foram. Agora, eu acho que nem tem condição de ser. Eu falo como senador agora, como congressista. Eu quero passar uma impressão minha. A Constituição cidadã, como chama o Ulisses Guimarães, é uma coisa fantástica. Essa Constituição é interessante do Brasil. Ela completa agora exatamente quantos anos? 30 anos. 30 anos que ela foi feita. Mas ela foi feita quando? Logo depois do regime militar, de um período de exceção, de limite de liberdades, limite de direitos. E eu acho que nós caímos numa não digo uma armadilha, mas uma boa intenção que não deu muito certo. Essa Constituição aí está cheia de direitos. Essa Constituição coloca o direito de todo mundo. Mas não Palavra de Roberto Campos. Mas não tem os deveres. Ela não botou como é que a gente faz para construir uma nação. Sabe como é que se constrói a nação? Com trabalho, com obrigações também, com direitos e com trabalho. Como a gente estava com os direitos cerceados, liberdade e tudo, põe todos os direitos que tiraram da gente. Botaram os direitos, mas nós não criamos nela um sentimento de nação. Ela está aí, inclusão social, ela fala do juro que não pode passar de 12%, e a gente paga o juro do cartão de crédito de 500, amigo. Aí vira uma coisa maluca. Para mim, a Constituição hoje não cabe mais no Estado brasileiro, na sociedade brasileira. Nós precisamos repactuá-la e fazer uma Constituição do século XXI, onde estejam os direitos, porque direito não pode ser tirado assim, das pessoas idosas, de quem trabalha, das crianças, dos jovens, mas obrigações para a gente construir. O senhor é favorável a uma nova Assembleia Nacional Constituinte, uma nova? Olha, ou apenas uma reforma? O Brasil vai ter que fazer um novo pacto. Nós chegamos no limite. Esse todos contra todos não vai dar certo. Descamba para a violência.
e piora e agrava a crise. Para mim tem que ter um grande entendimento nacional. A Espanha fez o quê? O Pacto de Moncloa. O que estava acontecendo lá? O Franco, um ditador, guerra civil no país, trouxeram a monarquia de volta para poder pacificar, ter um poder moderador e tal. Aqui o judiciário quer mandar em tudo, quer assumir o papel do executivo, quer legislar. E está legislando. E aí nós estamos numa situação que a sociedade está vendo uma confusão política, uma crise institucional sem precedente, que só agora estão assumindo. Nós temos um governo que é resultado de um impeachment sem, na minha opinião, sem crime de responsabilidade. Depois o governo ruiu, antes do tempo, acabou ser o governo mais impopular da história. E toda essa constatação, para mim, não adianta. É tipo um médico. O seu problema é esse, você está doendo aqui, está doendo acolá, mas não passa remédio. Para mim, o remédio é um grande entendimento nacional, onde todo mundo vai perder um pouco, mas o Brasil possa sair ganhando. Ô, senador, você fez uma referência muito pertinente do espírito que nos conduzia na Assembleia Nacional Constituinte. Eu estava lá, eu sou testemunha. Então ninguém me contou. Esse fenômeno aconteceu na Espanha, depois do franquismo, que foi reparado pelo Pacto de Moncloa. Teve que ser reparado. E aconteceu também em Portugal, com Salazar. Quer dizer, Revolução dos Cravos lá. parecia que a sociedade brasileira era um bando de passarinho que estava engaiolada, aí abriu-se a porta. Todo mundo querendo cantar ao mesmo tempo. Ninguém se preocupou com o alpiste. Agora, eu acho que a gente tem que ser mais honesto com a sociedade, ser mais franco com a sociedade. A nossa Constituição, prolixa, com 1.400 artigos, entre artigos, incisos e linha. E tem alguns dos artigos dela que foi estado como causa pétrea. E como causa pétrea, o Congresso Nacional não pode modificar. O Supremo não pode modificar. Embora o Modifique. Hein? Embora esteja modificando. Embora esteja modificando. Como o caso da prisão em segunda instância, o Supremo comete um crime contra a Constituição em permitir a prisão em segunda instância. Porque artigo 57, 5º e 57 não Se foi. você me permite, eu falei, gente, querem fazer a mudança, prender na segunda instância, mudemos a Constituição. Exatamente. Nos Estados Unidos, prende na primeira instância já. E eu sou favorável à prisão. Só que lá é julgado, o júri é feito na primeira instância. Na Alemanha também, mas é diferente, não é um juiz, não pode ser um juiz só. Então, mudamos as regras e faça. Agora, descumprir a Constituição é algo muito perigoso. E estão descumprindo. Exatamente. Inúmeras vezes, senador. Inúmeras vezes. e E aí aí, eu- nesse particular, permita-me, só é rápido. Aí, nesse particular, o Congresso tem culpa. Tem culpa na hora que permitiu a prisão do Delcídio. Mas eu posso ir mais atrás um pouco? Acho que a culpa vem mais lá de trás. Uma vez eu conversei com um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, falei, parem com isso. Eu digo, parem com isso o quê, ministro? Parem com isso, vá para lá, você não está indo, parem com isso. Eu digo o quê? Toda vez que vocês fazem uma votação no Congresso, quem perde recorre ao Supremo. Exato. Exatamente. Ele falou, parem com Já isso. foi comentado Vocês aqui não várias sabem vezes o que é que esse vocês estão fazendo. O que estava Vocês correto. estão transferindo o poder De você estar lá. de fazer as leis para o Poder Judiciário, um poder discreto, moderador, que fala pelos autos. Aí agora, meu amigo, com esse negócio de TV ao vivo, nas sessões e tudo, aí alguém vai dizer, mas isso é transparência. Transparência não. Todos nós somos de carne e osso, seres humanos. Põe uma televisão na frente de qualquer um, ao vivo, A vaidade muda. acende. É um ser humano. É um ser humano, não importa se é um padre, se é um pastor. É difícil segurar essa onda. Aí você põe lá um ministro do Supremo, põe em canais de televisão dizendo que quer uma coisa, enquete na rua noutra, e põe ele de frente numa televisão, ele obviamente vai ser influenciado naquilo. Para mim, eu, em vez de ficar nessa disputa se eu sou favorável ou não, eu digo, funciona assim nos Estados Unidos? Nunca. Em nenhum país do mundo. Funciona assim na Em Europa, nenhum em país alguma do democracia, não tem nada disso. Ninguém sabe nem quem são os ministros. Aqui no Brasil, nós estamos correndo esse risco. Porque, para mim, com todo o respeito aos que compõem o judiciário, a pior ditadura é o do judiciário. É, claro. Porque ela é feita, diz que em nome da lei. Aí você não tem alvo. Não tem a quem Você não recorrer. tem a quem recorrer. Senador. Não estou dizendo que nós estamos vendo isso, mas é um protagonismo exacerbado que não é bom nem para o judiciário. Eu respeito muito o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário, mas eu acho que o Brasil tem que fazer uma concertação. Aquela Praça dos Três Poderes foi feita pelo Niemeyer e o Lúcio Costa. Se olharem bem, é onde eu trabalho, onde eu procuro honrar o nome do Acre. Ele pegou e fez o Supremo lá atrás, o Executivo lá atrás, e pegou o Congresso, botou mais ao alto e mais à frente. Os políticos e os partidos é que estão diminuindo o Congresso.
mas os arquitetos. A construção da Praça dos Três Poderes já coloca o Congresso Traduzia mais altivo. isso. É o único prédio alto que tinha em Brasília. Mas, senador, E agora Traduzia está isso. só um desmoralizado. minutinho. O senador Montesquieu, quando previu a sua teoria tripartite, ele colocou em ordem legislativo, executivo e judiciário. Pode desempatar, Porque pode na, jogar. porque na realidade, o judiciário, a gente honra em chamá-lo de poder dentro dessa lógica, mas não é o poder que emana da toga e não do povo. Essa que é a lógica. Não, e a divisão em três é para não ter um superpoder. Agora nós estamos tendo um superpoder que não O Crispim vai formular uma pergunta. Isso, candidato, o povo nas ruas, o que nós mais escutamos em relação a tudo isso que nós estamos discutindo aqui, é que nós precisamos mudar. Precisa mudar, tem que mudar todo o Congresso. Você está falando, é o espaço de mais destaque, é onde acontecem as mudanças. Nós precisamos mudar. Agora, há um risco, diante do que o senhor colocou, que nós precisamos fazer o que tem que ser feito. O Brasil precisa caminhar. Há um risco, por exemplo, de se muda todo mundo e a gente continuar no mesmo caminho, no mesmo barco. Assim eu posso falar. Qual seria o primeiro passo que nós teríamos que tomar, o Congresso teria que tomar, para que nós pudéssemos ter um Brasil moralizado, entrando nos trilhos, caminhando? Isso, e a outra pergunta que eu faço, o senhor acha que essa questão, de que forma se pode mudar com uma experiência? Olha, é muito interessante, porque eu vi que o Osmi também usou esse termo. Eu quero. Olha, todos nós queremos uma mudança do ambiente que nós estamos. Mas eu acho que tem um primeiro perigo. Parece que está todo mundo contaminado com essa crise. Aí você fica meio cego. Você acha que a gente estava assim. Não, nós estamos assim nos últimos 3 anos. É que o combustível aumentou, o gás de cozinha aumentou, o desemprego aumentou, o enfrentamento aumentou, mas o Brasil não estava assim. O Brasil, algum tempo atrás, estava prosperando, dando certo. O empresário ganhando dinheiro, empregando, o que precisa do emprego trabalhando, os pais empregando os filhos. Nós estávamos dando certo, gente. Aí depois nós começamos uma confusão política danada que começou a dar muito errado. Então tem um perigo. Nós tivemos uma mudança no Brasil com o impeachment. Melhorou ou piorou? Essa pergunta eu estou fazendo em todo lugar. Piorou tanto que o pessoal que apoiou o Temer, agora está renegando o Temer, ele está tendo que ir para a televisão dizer, olha, vocês estão me renegando, mas vocês são tudo dentro do meu governo. Ele está fazendo isso com o Alckmin essa semana, fez 2 vídeos, eu nunca vi na minha vida, presidente da República, que não é candidato, chegar dizendo, o Alckmin agora está mentindo, que é o principal partido que apoiou a chegada dele no poder, o PSDB. Aí o Temer, que é do PMDB, foi presidente 15 anos, tem o Meirelles, que tem 1 ou 2% na pesquisa, e parece que hoje, vocês que são da política, hoje mesmo, parece que hoje ele estava dizendo o seguinte, os assessores dele, por que tu não é candidato à reeleição? O Meirelles tem 1% ou 2%. Tu tem 3% de aprovação, logo tu tem 50% a mais que o Meirelles. Aí nós estamos vivendo esse ambiente. Eu vi na Folha É hoje. muito ruim. Então, para mim, gostaria de cuidado fazer com o uma negócio de observação. mudança. Eu sou favorável. Nós estamos apresentando o Marcos Alexandre como uma boa mudança. O governador Tião Viana fez o que pôde, trabalhou, pegou 3 anos de crise, impeachment, crise econômica, fez o que pôde. Mas nós queremos a mudança dessa crise e o nome da nossa mudança é Marcos Alexandre, governador. senador. Mas a boa mudança. Quando eu Outra é tão boa assim. Quando eu acho que falo é em perigoso. mudança, eu não me refiro a mudar pessoas. Isso é o maior equívoco. O maior equívoco, não é questão. Vamos Certo. colocar o Congresso todo de novo. Isso é uma bobagem sem tamanho. Sabe tanto quanto nós que o congressista, quanto mais experiente, ele melhor preparado está para o exercício de sua função, como em qualquer função. De método, de engenheiro, de tudo. qualquer função. Então não é mudar por mudar. Nós temos que tirar do Congresso Nacional os canalhas Isso. e deixar os homens de bem, que trabalham bem, que querem ajudar o seu Estado, que querem ajudar a pátria. Que Essa tem mudança. tudo que é partido, tem gente e boa. acima de tudo a mudança de programas, de reformas. Não é? Essas mudanças que a gente fica pleiteando o tempo todo. Mas há um espírito engraçado no Brasil. Os jovens, quando entram, eles dizem, precisamos mudar tudo. Não é assim. Osmi, me Em permita. lugar nenhum do mundo é assim. Me permita 2 coisas que são interessantes no Brasil. É o futebol e a política. O futebol, o time está perdendo, todo mundo fala o quê? Muda o técnico, muda os jogadores, substitui, muda. E finda que o time continua perdendo. Tem que mudar a formação de novos craques, a estrutura do clube, que aí sim você tem uma... Porque o Obama falou uma frase
num dia da convenção dele para candidato, que ele falou assim, toda mudança precisa de tempo, demora. Nós fizemos grandes e belas mudanças aqui no Acre, mas precisa de tempo. Agora eu acho que está tendo uma necessidade de nós nos renovarmos. Não é nas pessoas, como o Osmir está certo, é nas ideias. Eu, por exemplo, procuro ser um senador contemporâneo. A coisa que eu mais trabalho lá são as inovações, trabalhar com internet, trabalhar com essa nova infraestrutura de interatividade, fazer do Acre um estado mais fibrado do Brasil. Tem gente que não sabe nem que é isso que eu estou falando. Sabe o que é? O que a Espanha fez. A gente tem o estado que tem maior conexão de infraestrutura, de internet, para a gente poder estar na era 5G, que vai começar em 2020, que as pessoas não sabem o que é 5G, internet das coisas. Vão desaparecer, são as profissões, imagina o emprego. Mas nós podemos ser um estado que essa mudança da tecnologia traga novos empregos. Por isso que eu trabalho com a juventude. Meu propósito é... Olha minhas plataformas. Reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma da Previdência, trabalhar a reforma do modelo do Estado brasileiro, trabalhar com a juventude, o novo capitalismo. Essas são as propostas que me movem a ser senador. Eu gostaria de discutir depois uma dessas... Nós vamos chamar um intervalo e eu só vou deixar aqui no ar, senador, uma pergunta, já entrando mais na questão de política aqui do Acre e tal, para o segundo bloco, o senhor responder. Como é que o senhor está vendo, isso avalia, né, as pesquisas eleitorais, como é que o senhor vê o quadro de candidatos ao Senado? Pela primeira vez o PT lança 2 nomes, no momento que a gente considera um pouco complicado também, para o senhor fazer uma avaliação no retorno. Vamos ao intervalo, voltamos já.